Olá, Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz e estamos aqui para conversar sobre as últimas notícias do nosso Vascão. Hoje, em especial, vamos falar sobre o mistério do Estrela, né? Parece que está desvendado o mistério do Estrela, o que realmente aconteceu com o Estrela, o porquê que ele não foi para o jogo com Fortaleza. Vamos falar também dessa nova contusão do Paê, se ela é grave, se ela não é grave. Ele fez o exame de imagem ontem, vamos bater um papo sobre isso também. E vamos falar sobre o provável time que o Paiva deve escalar para enfrentar o Internacional domingo do Beira-Rio, além de tentar entender ainda a não efetivação do Rafael Paiva como treinador do Vasco. Bem, muita coisa para a gente conversar hoje, né? Mas antes eu quero pedir para que você se inscreva em nosso canal, se você ainda não for inscrito. E não esquece, é claro, de deixar seu like. Então, deixa seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Não esquece de ativar o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa. Tá bom? Vamos começar conversando sobre a questão do Paê, dessa contusão nova aí do Paê. Começar falando sobre isso. O Paê teve uma nova contusão. Eu ainda cheguei a falar ontem que devia ser compensação, né? Aquele negócio que o cara tem contusão numa perna e aí ele compensa botando peso na outra perna, fazendo mais esforço na outra perna e acaba sentindo a outra perna também quando ele volta da lesão. Eu achava que era só um estresse, um esforço, mas parece que não é. Parece que ele teve um novo estiramento, né? Grau 1 é leve, é mais rápida, mas é um novo estiramento. E aí o DESP do Vasco, que é o Departamento de Saúde e Performance do Vasco, né? O antigo Departamento Médico, quer entender o que está acontecendo, né? Quer entender o porquê que o Paê vem se lesionando assim. São lesões que não têm ligação uma com a outra, né? Ele teve uma lesão no joelho no início do campeonato, que deixou ele fora de várias partidas. Ele voltou depois do jogo, acho que do Criciúma, ele volta no jogo do Criciúma. Ele ficou lesionado no início do Campeonato Brasileiro, ele não joga as primeiras partidas do Brasileiro, ele não enfrenta o Grêmio, nada, ele volta no jogo do Criciúma, vai tomar aquela traulitada de 4-0, e aí ele vai para o jogo depois do Flamengo, e aí vai tomar aquela pancada de 6, ele sente, e depois volta só agora contra o Botafogo, né? Que ele voltou, jogou 45 minutos, e aí saiu, e aí foi para o jogo do Fortaleza e sentiu de novo uma outra perna. Então são 3 contusões recentes do Paê e o Vasco quer entender o que está acontecendo, porque, poxa, não é normal o cara ter tanta contusão assim, né? O Vasco não está dando muita sorte esse ano no quesito contusão, né? Teve o Jair, contusão grave, Paulinho, contusão grave, outros jogadores vêm se lesionando, vêm se recuperando, mas o Paê, né, que é uma referência para o time, uma referência de qualidade para o time, se machucou. Um fato inusitado que aconteceu ontem, fora das 4 linhas, né, é que o Coutinho deu um jantar e convidou o Souza e o Alex Teixeira para esse jantar e convidou o Paê. O que prova que o Coutinho está estreitando laços com o elenco, né, e tem interesse em jogar ao lado do Paê. E aí chamou o Paê para esse jantar, o Paê foi. O jantar foi ontem, a gente não sabe o que aconteceu nesse jantar, a gente não sabe nada, mas sabe que rolou o jantar e o Paê esteve presente no jantar na casa do Coutinho, com o Souza e com o Alex Teixeira. Ou seja, há uma ideia, né, de aproximação dos 3 que estão chegando já com o Paê, né? Há uma ideia de aproximação. Tomara que dê certo, tomara que o Paê se motive, porque apesar de 36 anos é um grande jogador. Ele sobra, tu vê que ele sobra no Campeonato Brasileiro. Se fisicamente ele não sobra tanto assim, né? Mas se ele estiver em forma, como ele estava no Carioca, ele chegou para a pré-temporada em forma. Aí precisa de uma motivação, precisa de um carinho a mais. Tomara que ele se motive, que ele se recupere e que seja um grande nome junto do Felipe Coutinho no segundo turno. Não tenho dúvida nenhuma que o Vasco vai mudar de patamar com o Felipe Coutinho em campo. Ele é muito diferente. Tem um vídeo rolando aí no YouTube, eu ia trazer o link, mas, poxa, perdão, esqueci, um dos melhores momentos do Coutinho nesse último time que ele estava na Arábia. É um nome difícil de falar, Al Duhail, acho que é esse o nome do time lá na Arábia. Aí você vai ver as enfiadas de bola do Coutinho pro centroavante lá,
um cara, um compridão lá, rapaz, o cara era ruim, o cara perde gol pra caramba. Eu fiquei olhando aquilo e falei, pô, se ele fizer metade disso aí que ele fez com o Verratti vai ultrapassar o Romário, vai fazer mais gol do que o Romário. Porque o que ele botou o cara na cara do gol lá na Arábia e o cara perdeu o gol, é absurdo. Então nós vamos ter um Coutinho que vai melhorar muito a qualidade do nosso time, cara. Então estou muito esperançoso com a chegada do Coutinho, que ainda não assinou o contrato, hein? Ainda não assinou o contrato porque o Aston Villa ainda não liberou os papéis. O Aston Villa tem uma duvidazinha, uma rusguinha lá, que está se acertando com o staff do Coutinho. É coisa boba, é coisa pequena e vai se ajustar até a janela, que é na quarta-feira, dia 10, né? Quarta-feira, dia 10. Então, vamos ver, vamos que vamos torcer para isso aí. Outro caso que a gente tem que analisar é o caso do Estrela. Rapaz, eu cheguei a falar aqui que foi muito estranho, né? O Estrela se machuca contra o Botafogo, ele sozinho, andando, correndo, ele cai no chão, bota a mão no joelho, né? E aí ele não consegue esticar o joelho. Quando o jogador não estica o joelho, ou você tem um problema de menisco, ou você tem um rompimento de ligamento lateral, né? Pode ser o lateral colateral, então, ou é menisco. E ele saiu, não conseguiu sair nem andando, porque às vezes o cara sai andando, né? Às vezes ele sai... Lembra do Jair? O Jair chegou a sair e voltou a jogar. O Paulinho também, o Paulinho sentiu e foi joelho, mas o Paulinho sai e ainda entra para jogar, e aí não consegue, cai de novo no campo. Mas sai amparado, tal. Não, o Estrela não conseguiu ficar em pé, saiu de maca. Eu falei, puxa, contusão grave do menino aí, tudo bem. E aí o jogo acontece do Botafogo, tal, o jogo foi no sábado, né? No domingo ele faz um exame de imagem, na segunda ele treina. Se você vê os vídeos da Vasco TV, o Estrela está treinando normalmente, cara, dando pique, né? Parece ele no aquecimento, fazendo exercício físico já no campo. Depois tem um treino com bola de 2 toques, ele participa. E aí ele participa do treino de terça-feira também. E aí vem a notícia que ele não foi relacionado para o jogo, que ele não ia ser relacionado para o jogo contra o Fortaleza. Eu falei até isso aqui no vídeo, olha, estranho, pô, o cara faz um exame de imagem, não tem lesão nenhuma, tá bem, treina a segunda, treina a terça, não vai para o jogo e o Payet vai jogar e ele não vai, porque o Payet não tinha condições ainda de jogar os 90 minutos, a ideia era que o Estrela o substituísse e você vai sem o Estrela, pô, não entendi isso, bem, o mistério foi revelado. O que aconteceu é o seguinte, coisas que só acontecem com o Vasco. O Estrela tem um problema, ninguém sabia ainda, mas o problema do Estrela é um problema congênito, ou seja, é um problema de nascença. Ele já nasceu com esse problema no menisco dele, ele tem um problema no menisco e que o menisco trava. Ele, como se saísse do lugar, ele trava o joelho, né? O menisco dá uma travada no joelho. E para resolver isso é uma cirurgia. Diz que não é uma coisa grave, não é uma coisa, é uma coisa até simples, mas precisa de uma intervenção cirúrgica para resolver isso. E se fizer a cirurgia no Estrela agora, ele não joga mais essa temporada, só volta ano que vem. Logo agora que ele está aparecendo no time, né? Então é essa avaliação que o Desp estava tentando fazer. Mas o que aconteceu foi o seguinte, por que ele não foi para o jogo com Fortaleza? Ele treinou na segunda, treinou na terça, e no final do treino, a mãe do jogador, a mãe do Estrela, levou ele num fisioterapeuta particular para buscar uma segunda opinião, porque ele sentiu muita dor no jogo do sábado, e o Vasco está botando ele para jogar, treinou segunda, treinou terça, a mãe achou melhor ter uma segunda opinião. E aí foi no fisioterapeuta particular, olha, o que é normal, tá? Não é nada demais levar no fisioterapeuta particular. Muitos jogadores têm o seu fisioterapeuta particular, o seu preparador físico particular. É muito comum no meio do futebol hoje que o atleta tenha o seu fisioterapeuta particular, né? E aí ele foi no fisioterapeuta particular dele, e aí o cara começou a mexer no joelho para lá e para cá, pum, travou o joelho de novo. Ele chega apavorado acho que foi na quarta-feira, né? Ou se foi na quarta, eu não sei se ele treinou terça. Estou na dúvida se isso aconteceu de segunda para terça ou da terça para quarta. Estou achando agora que foi de segunda para terça, tá? Me perdoe aí, é um detalhe só. Mas ele vai no médico, volta com o joelho travado, e aí o departamento médico vai falar, como é que você travou esse joelho? Aí ele conta,
Eu fui no fisioterapeuta, minha mãe me levou para buscar uma segunda opinião e o cara mexendo, o joelho travou e tô morrendo de dor e tal. E aí o Vasco teve que começar o tratamento para destravar o joelho dele e aí chamou os pais e falou, olha, é isso que e o departamento médico do Vasco não gostou, né? Porque ele ia pro jogo. E aí não gostou que travou o joelho do cara de novo, mexendo lá. Pô, pra que o cara foi mexer, né? Enfim. E aí ficou um climão, e aí o Vasco chamou o responsável do Estrela, mais o Estrela, e falou que a situação é essa. Ou opera e ele fica fora da temporada, ou então bota ele para jogar, mas correndo esse risco. Ele vai jogar e vai correr o risco do joelho travar em algum momento, né? Complicado isso, né? Um cara que fez a base toda nunca deu essa história do joelho travado. A contusão que ele teve grave foi outra, não foi ligado a isso. Esse é um problema congênito que foi descoberto agora, quando o cara está virando profissional. E aí a família vai ter que decidir. Por isso que ele não vai nem para o jogo do Inter, ele não deve ser relacionado, não deve viajar, porque a família está conversando com o Vasco e decidindo qual é o melhor caminho para o futuro do Estrela. Para agora, faz a cirurgia e retorna ano que vem, ou vai jogando e faz a cirurgia no final da temporada e retorna aos treinos, tudo se preparando no Carioca para poder voltar no Brasileiro do ano que vem. Enfim, é complicado, né? E a família, ele é muito jovem ainda, ele tem 19 anos, a família vai tomar essa decisão junto do Estrela e junto ao Departamento Médico do Vasco. Com essas indefinições, não se sabe ainda, o Estrela não vai para o jogo de domingo contra o Internacional. Diz que já está bem, o joelho já destravou, ontem já estava bem caminhando, mas ainda nem voltou ao treino por causa dessas indefinições. O que vai o Estrela fazer? Vai operar ou vai ir para o jogo e ficar com o joelho travando? Bem, esse é o mistério que foi desvendado. Quanto ao time, o Vasco tem muito desfalque para enfrentar o Internacional domingo no Beira-Rio às 18 horas, né? Muito desfalque. O Vasco não vai ter o Maicon, não sei se é desfalque, aí a gente tem que botar na balança, com todo respeito ao Maicon, ao profissional, não vem jogando nada, né, Maicon? Tá difícil pro teu lado, então não sei se é desfalque o Maicon hoje, não sei se é desfalque, o Vasco vai de Rojas, então a zaga Rojas e Léo vai ser a zaga. O Léo não jogou mal contra o Fortaleza, pelo contrário, fez uma partida firme, jogou de forma dura, dividindo todas, jogou sério, você via que ele estava extremamente inseguro e dando bico, e foi melhorando no segundo tempo, já com placar, né? Depois do 2-0, você via que ele estava mais calmo, ele começou a arrastar mais a bola, começou a dar mais opções para o Piton ali, a atravessar o meio de campo com a bola, coisa que ele não fez no primeiro tempo, mas pô, o cara está inseguro, vinha sendo vaiado, xingado, não é fácil, né? Não é fácil para o jogador, realmente não é fácil, entrou pressionado, mas é aquilo, ele é um jogador profissional e ele está no Vasco, pô. Não quer ter pressão? Vai jogar em outro time. No Vasco ele vai ter pressão. Então é isso. O Léo foi bem, tomara que ele faça uma partida segura novamente. É aquilo, se não inventar, fizer o feijão com arroz, faz lá o seu direitinho, bonitinho, bacaninha, faz um feijão de arroz, faz aquele feijãozinho com arroz bem simples, aquele da menina que está aprendendo a cozinhar agora, ou o rapaz que está aprendendo a cozinhar agora, que a mãe acabou de ensinar como é que faz. Então faz aquele basiquinho, gostosinho, para que todo mundo fale, puxa, está cozinhando bem, aí ó, legal, e depois vai colocando um temperinho, coloca uma coisa diferente, coloca um sazon melhorado, dá uma ajeitada no arroz, coloca um salgado nesse feijão, vai dando um tempero, mas faz o básico, faz o arroz e o feijão básico, vai ficar gostosinho, para poder não ter problema. E é isso que o Léo tem que fazer. Se o Léo fizer isso, pô, vai ser tranquilo pra gente. A gente vai bem de zagueiro do lado esquerdo. Ele não é um mau jogador. Ele tem mais técnica do que o Michael, por exemplo. Ele não é um péssimo zagueiro. Agora, estava muito seguro. Estava marcando muito fofo, deixando... Agora, também uma coisa que eu não falei aqui, a gente precisa ser justo, ainda não falei isso. Toda vez eu estou para falar isso aqui, eu esqueço. Tem que ser justo também. O Léo estava falhando muito, a zaga falhava muito, a gente estava criticando muito, lembro na época do Álvaro Pacheco, o Léo, o próprio Maicon, porque não tinha um sistema defensivo, né?
os caras ficavam mano a mano, né? Você não pode deixar o Estevão mano a mano com o Piton, como foi, sem um esquema de cobertura. O Léo ficava a 3 km de cobertura do Estevão. O Estevão passava pelo Piton, né, escrevia uma carta, postava no correio e tomava um drink, depois aí que o Léo chegava. Quando o Léo chegava, ele já tinha pago a conta do drink e já passava pelo Léo de novo. Era muito tempo de diferença entre o Piton e o Léo. A distância era muito grande. Então não tinham a cobertura, não tinham os volantes defensivos, o sistema era uma bagunça. A zaga do Vasco melhora porque o Vasco agora tem um sistema defensivo que funciona mais, né? Você tem os dois volantes na frente da zaga, um de cada lado, né? Fechando. Então, se você tem um volante aqui, outro volante aqui na zaga, então, por mais que os laterais tenham ido, enquanto os laterais estão voltando, né, a zaga vai flutuando. Então, se o ataque vem por aqui, o volante que está aqui, vamos dizer que o volante está aqui é o Hugo Moura. O Hugo Moura vai dar esse combate, o Cocão fechou a frente da área. Se a bola girar, o Cocão sai e o Hugo Moura vem. Então você está vendo que tem um esquema defensivo trabalhando, o que o Vasco não tinha nada disso. O Vasco era a fina flor da bagunça, né? Era um catacata, vamos lá, um time de pelada. Hoje o Vasco não é um time de pelada, hoje o Vasco é um time de futebol, onde você vê claramente um padrão de jogo, onde você vê claramente o sistema defensivo ainda sendo reconstruído, né? Tem algumas falhas para ser feita, mas aí é coisa com tempo, né? São rotinas que estão sendo implementadas e o time tem que entender aquela rotina. E só jogo a jogo. Você não tem tempo de treino para isso, mesmo que tivesse, só treinamento não resolve. Você precisa jogar, né? E você precisa jogar e ir consolidando rotinas, né? E aí, quando os blocos de rotina estiverem consolidados, você vai ver o time funcionar muito melhor. E já tem algumas rotinas funcionando muito bem, principalmente defensivamente. Você já vê algumas rotinas, você não vê mais o zagueiro do Vasco indo catar o atacante na lateral, tomando drible lá na lateral, lá quase no meio de campo. Isso você quase não vê mais. Você vê sempre os laterais voltando, dando combate. Olha como o Piton melhorou na marcação. O Piton é ruim na marcação. Ele é. Mas olha como ele melhorou nos últimos jogos. Olha o jogo que ele fez contra o Botafogo, olha o jogo que ele fez contra o Fortaleza. São dois jogos que o cara marca bem, tá marcando direitinho, tá marcando bem. Teve a dobra no outro jogo, tá, tudo bem. Mas ele tá marcando bem. Falar nisso, em dobra, o Piton é mais um dos desfalques. Então, o Maicon deve ser substituído pelo Rojas. O outro desfalque é o Piton. O Piton vai ser substituído provavelmente pelo Vitor Luiz, o lateral esquerdo, Vitor Luiz, que não é essa grande coisa no ataque, ele não vai bem na frente, ele se enrola, né? Aliás, ele tem probleminha, ele e a bola tem um probleminha, né? Mas eles vão ser. O Vitor Luiz é velho conhecido aqui do Rio de Janeiro, já foi lateral esquerdo do Botafogo, já é um cara mais veterano, um cara experiente, não é de todo ruim, sabe jogar, mas no ataque ele é meio enrolado, ele não tem um cruzamento muito bom, mas ele é muito bom na marcação, né? E o Paiva deve optar por ele, deve ser ele ali na marcação, até porque lá na frente tem o problema do David, que também não vai jogar. E aí ou você vai entrar com o Eric Marcos, que eu acho que é o mais provável. O Eric Marcos entrou no jogo contra o Fortaleza. O Eric Marcos entrou mal. O Eric Marcos não entrou mal, nem entrou bem. O Eric Marcos simplesmente perdeu a oportunidade, não entrou. Ele entrou em campo, mas não jogou. Ficou lá escondido, se escondeu do jogo aberto. Todas as bolas que pegou ficou tocando para trás. O Vasco já estava ganhando de 2-0, não encarou o adversário nenhuma vez para fazer uma graça, mostrar, olha, eu estou aqui, eu posso ser útil, né? Não pegou, não arrastou, não cortou para dentro, que nem o David faz, não segurou a bola, enfim, o Eric Marcos não jogou. E para mim, perdeu um gol. Aquele lançamento do JP, que lançamento do JP, né? O JP faz um lançamento para ele entrar, ele entra sozinho na área e cabeceia fraquinho, devagar, sem posição, né? Eu acho que ali ele devia tentar controlar a bola. Ele chega desequilibrado na bola, ele chega sozinho, chega inteiro, mas ele chega na corrida olhando para o alto, procurando a bola, olhando para o alto, ele chega meio torto ali. Eu não sei, eu acho ele meio fraquinho. Eu acho que se ele matasse aquela bola no peito, que era o certo a fazer, ele caía. Pela velocidade que ele estava, ele ia parar para girar o corpo, para matar a bola no peito, ele caía. Por isso que ele faz o movimento e dá de cabeça. Eu acho que ele ia tomar um tombão, ia ser mais ridículo se ele tentasse matar no peito. Mas, enfim, é questão de qualidade técnica. O Eric Marcos não é um cara ruim na qualidade técnica. Está numa fase terrível, né? Não sei se o Paiva vai com o Eric Marcos. Pela lógica, como o Eric Marcos entrou no jogo contra o
o Fortaleza, é bem provável que ele vá de Eric Marcos, mas ele também pode fazer a dobra e botar o Leandrinho ali como se fosse um ala. O Leandrinho é um jogador mais ofensivo, né? Chuta muito bem, né? E pode ser que ele entre e não tenha uma oportunidade para o garoto, entrar com o Leandrinho. Só que eu acho que é muita gente de base, né? Porque, veja bem, o Hugo Moura não vai jogar. Deve ser o potente Zeckenbauer, né? O nosso Zeckenbauer delivery. O nosso o Zé Gabriel, que deve jogar lá no lugar do Hugo Moura. E aí tu vai dizer Gabriel, o Cocão, hoje é titular absoluto, camisa 8 do Vasco absoluto, do Cocão, e JP. Você deve ir com JP. O ataque, o Adson, Verrete e aí Érico Marcos ou Leandrinho. Eu não sei, eu iria de Leandrinho. Eu não iria com o Eric Marcos. Outra opção aí, correndo por fora, mas eu acho que ele não vai colocar, é o Serginho Kosovo, que jogaria naquela posição. Mas não está nem sendo ventilado. Não sei se o Serginho Kosovo vai para um jogo tão importante como esse do Internacional. Não sei. Vai que o Serginho Kosovo com Paiva joga pra caramba. Porque é aquilo, você pega um jogador que não é tão bom tecnicamente, mas posiciona ele bem taticamente e o cara rende. Porque se o treinador observa e vê, ó, esse cara só sabe fazer isso, ele só faz o xixi no pipi. Então eu vou colocar ele ali porque pro xixi do pipi dele ser útil ao time. E aí o negócio funciona. Você hoje tem um treinador. Né? Eu confio muito no Paiva pelo trabalho que ele está fazendo e pelo que a gente consegue ver em campo. Né? Ainda não entendi o porquê que o Pedrinho não efetivou o Paiva. O que ele está esperando? Vamos dizer que o Paiva perca para o Internacional. Então o trabalho não serve, não presta? Ah, ele perdeu. Ele só está sendo avaliado. A avaliação é só quando ele ganha? Pô, eu tô achando isso esquisito pra caramba. Eu não entendi por que não efetivou o Paiva. Ah, o Pedrinho, que é um treinador grande. Porra, pra quê, Pedrinho? Na boa. Pra quê? O time tá jogando, cara. O time gosta do Paiva. O cara acertou os problemas de vestiário do Vasco. O grupo tá unido em torno do Paiva. Deixa o cara, pelo amor de Deus, deixa o cara. O cara tá fazendo um bom trabalho. Só se você sabe de alguma coisa internamente que a gente não sabe. Aí eu respeito, né? Mas o Paiva, ele escuta o Felipe. Será que um treinador grande vai escutar o Felipe? Quer trazer o Fernando Diniz. O elenco do Vasco, dá para fazer o tic-tac do Fernando Diniz? O Fernando Diniz é aquele tic-tac. Tu vai botar o Fernando Diniz para fazer o tic-tac no Vasco? Que é uma coisinha modorrenta, chatinha. O Fluminense tomou vários gols aí da saída de bola errada. Aqui já imagina Maicon e Léo saindo de bola no tic-tac. E o volante que vai trazer é o Hugo Moura, que vai vir para buscar a bola. Olha, isso vai dar ruim. Até o Fernando Diniz acertar novamente, mudar, botar o conceito dele. Cara, o Vasco está com esquema já, o Vasco está com um padrão e está funcionando. Esse padrão de jogo do Vasco está funcionando. Deixa o Rafael Paiva avançar, construir as novas variáveis, as novas jogadas que estão sendo tramadas, construídas. O Vasco não é mais um time previsível. Não estraga isso, trazendo um outro treinador que vai implementar um novo sistema, uma nova marcação. O jogador é confuso, ele tem dificuldade de entender essas coisas, isso é ruim. O Vasco não está num momento de poder de perder 2, 3 partidas seguidas até o time entender o que o novo treinador quer. Olha, não sei, eu acho que eu sou totalmente contra. Hoje eu sou Rafael Paiva, mesmo que perca contra o Internacional. O Vasco vem jogando bem, porque o treinador não é só o resultado, é a performance do time. E o Vasco hoje é um time de futebol. Eu não vi esse ano o Vasco sendo um time de futebol. Eu vi o Vasco um bando contra o Nova Iguaçu. Para falar a verdade que eu não vi esse ano, eu vi o Vasco jogar o primeiro tempo contra o Água Santa muito bem, parecia um time de futebol. Mas depois o Vasco ali se perdeu naquele jogo mesmo, não é certo? Para encerrar, né, pedir para que você não esqueça de deixar seu like aqui nesse vídeo, né? Se você não for inscrito no canal, que você possa se inscrever e que você não esqueça de ativar, né, o sininho das notificações, porque assim, sempre que tiver vídeos novos aqui no canal, o YouTube te avisa, tá? Outra coisa é pedir para que você possa dar uma moral para a gente, copiar o link desse vídeo e compartilhe lá naqueles seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, assim mais vascaínos podem ter acesso a essa notícia. Bem, pessoal, comenta aí o que vocês acharam da história do Estrela. Você acha que a mãe do Estrela fez certo, fez errado? Enfim, é normal, é natural. O Vasco ficou chateado porque o cara estava bem, o fisioterapeuta de fora foi lá e travou o joelho do garoto. O Vasco não gostou, ninguém gostaria, né, cara?
Então, vê aí, o que você acha que o Estrela tem que fazer? Opera, para, volta ano que vem, ou vai jogando assim mesmo e aí correndo o risco de ter que sair do jogo porque o joelho vai travar e a dor é forte. Aí tem que colocar no lugar e tal. Pá. O que você faria? Como se você fosse aí os pais do Estrela, qual seria a sua escolha? Né? Opera ou não opera? O garoto está numa crescente na temporada, né? Está começando a aparecer. A oportunidade agora, tá o Paiva lá. E aí? Opera ou não opera? O que não operando é pior até pro Vasco, né? Porque quem corre risco, parece que não tem risco nenhum. Esse negócio de o joelho ficar travando é só dor, ele sente dor. Mas é pior pro Vasco, porque já pensou, você tá com um jogador e o cara, de repente, com 10 minutos, trava o joelho, como foi contra o Botafogo. É, pode acontecer, e aí você perde o jogador, perde uma substituição. Então, é ruim para todo mundo, né? O Vasco deixou na mão da família para que a família possa decidir. O Vasco está só acompanhando e por isso que ele tem observação e ele nem vai para o jogo contra o Internacional. Tá bom? E aí, deixa a sua opinião aí sobre o caso Estrela e o jantar do Paê com o Coutinho. Será que já está dando essa aproximação? Já estão. Esse bate-papo aí já está aquecendo aí para que essa dupla arrebente no futuro breve dentro do Vasco? Deixa a sua opinião também. Tá bom? Gente, olha, um grande abraço, até o vídeo de amanhã. Ih, rapaz, tem uma história pro vídeo de amanhã, cara, não sei se vai dar pra gente falar isso amanhã, que eu ainda tô pesquisando, mas saiu uma notícia num site em inglês sobre aquele negócio do fundo árabe, que eu dei uma notícia aqui do fundo árabe, do novo dono do Vasco, que os caras estavam muito próximos de fechar com o Vasco, e aí a coisa não andou, ou tá andando nos bastidores, mas saiu uma notícia lá na Inglaterra sobre isso. E aí a gente talvez consiga conversar sobre isso amanhã. Mas é que eu ainda estou verificando se essa notícia é verdadeira, se não é. Vamos bater esse papo amanhã, tá bom? Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!